É o seguinte, o que o Lucas está falando, ele tocou no assunto aí, questão da VNI, certo? Eu já tive algumas experiências empíricas, totalmente empíricas com VNI, certo? No caso, Felipe, foi o paciente com viária difícil, que era um paciente que estava com drive bom, um volume minuto razoável, mas estava sonolenta, ainda estava um pouco sonolenta, certo? Capnografia boa, 35, tem que ser até mais baixo que 40, certo? Mas estava sonolento e o paciente tinha sido difícil de intubar. Eu consegui intubar com buge, com muita dificuldade. Então, esse paciente eu queria garantir que não fosse reintubado. As complicações da reintubação do paciente desse são bem mais catastróficas, não tem nem considerando que os pacientes coronariopáticos do lucro, certo? Então, o Leopoldo foi muito feliz, né, quando ele falou o paciente acordado, reversão da polarização, volume corrente adequado, normocarbia, frequência respiratória menor do que 25, isso aqui pode levar a fadiga, e boa oxigenação. Ele até cita aqui maior do que 95, então tem risco às vezes até com menos, se você continuar FO2 baixa, entre os 30% e 40%. Professor, aquele estudo 2001 coloca mais que 85. Perfeito. Então, assim, limite até menos. Mas aqui é um trabalho que eu peguei, até de transplante hepático, que ele fala, mas assim, na verdade foi só para pontuar os critérios. Que às vezes a gente, na nossa cabeça, a gente faz muito intuitivamente, a gente está acostumado a ver o paciente. Mas aí, o paciente que está na zona cinza, os critérios limítrofes, aquele paciente que está ali no limite desses critérios, ou que você está com medo, no caso do paciente que já passava dos limites, mas se você decidisse por estubar o paciente, né? Pacientes com comorbidades, coronariopata, paciente com alteração hemodinâmica. O problema é da UTI, eu vou empurrar para o UTI, a UTI resolve. Como é que eu vou conduzir esse paciente, né? Aí, entra o que o Lucas estava falando em relação à VNI. Tem 1 milhão de trabalhos falando de VNI, certo? Eu vou citar alguns dentro da anestesia, mas a grande maioria, inicialmente, de fora da anestesia. Isso aqui é uma revisão de 2010 do anestesiólogo, que ele fala as indicações de VNI nas exacerbações da DPOC, edema agudo de pulmão, né, pacientes hematológicos suprimidos, pré-oxigenação na pré-intubação, uma coisa que você pode usar, eu já vi muita gente usando, né, para intubar um paciente na emergência, saturando baixo, bota uma VNI ali, enquanto você está preparando as medicações, bota uma VNI com pressão de suporte, enquanto você vai pré-oxigenar com aquele paciente, porque só o oxigênio de suporte, o FO2 de 100%, às vezes não é suficiente para ele ter um volume, uma capacidade opcional boa para uma intubação. Bom, aí saiu esse primeiro trabalho de 2004, que fala que a ventilação não invasiva em pacientes não selecionados não diminuiu a necessidade de reintubação e não houve redução da mortalidade. 2004. Espera aí, o que acontece então? Aí, em 2005, no Critical Care Medicine, ele utilizou esses critérios, que são falhas consecutivas de desmame ventilatório, insuficiência cardíaca crônica, PaCO2 maior do que 45, mais do que uma comorbidade, exceto insuficiência cardíaca, que já foi citado no item anterior, tosse fraca e estridor de vias aéreas superiores. Olha o que esse autor achou. A ventilação não invasiva foi mais eficaz do que o SMT, tratamento médico padrão, standard medical treatment, em prevenir falência pós-extubação nos pacientes considerados de risco. Opa, é uma coisa diferente. Vamos repensar essa questão de não trazer benefício. O trabalho da Cochrane já de 2013, ele reuniu apenas 16 ensaios significativos que ele considerou. E ele considerou que o desmame, incluindo a VNI, certo? Trouxe redução da mortalidade e redução da pneumonia associada à ventilação, sem aumentar o índice de reintubação. Ou seja, você não mudou a reintubação, mas você diminuiu outros parâmetros ruins. Bom, até agora a gente falou de terapia intensiva, né? E na terapia intensiva, eu trabalhava na época da residência de terapia intensiva, já se falava muito em VNI. E eu via VNI um negócio muito distante. Eu achava, como é que faz VNI, né? Como é que é isso? Parece um negócio de outro mundo, né? Quando eu falo, parece que é uma outra técnica que a gente vai ter que começar do zero quando a gente começou a ventilação mecânica. Bom, vamos seguir. Então, no perioperatório, pronto. Para a gente falar de VNI no perioperatório, a gente tem que ter noção das modificações, eu tenho certeza que você já sabe a maioria das modificações ventilatórias no perioperatório, principalmente no pós. Você tem um aumento do tônus da musculatura, pela dor também pode causar, ruptura da musculatura respiratória muitas vezes, ruptura da parede abdominal, a mesotorácica, limitação da ventilação pela dor, a própria estimulação visceral, perto ali do nervo
pode diminuir a transmissão pelo nervo frênico. Alteração da coordenação da musculatura respiratória, que também é evidenciada em alguns trabalhos. Além disso, você tem uma redução da capacidade residual funcional. Nesse gráfico aqui, é o seguinte, aqui tem um paciente volume corrente, né? E aqui a capacidade residual funcional. O que acontece com a capacidade residual do paciente sob anestesia, com dor abdominal, na posição supina? Ela desce para baixo da capacidade de oclusão. Ou seja, antes do paciente terminar a expiração, ele já está fechando alguns bronquíolos ali, né, fazendo air trapping e tudo mais, que vocês já estudaram muito. Além disso, as cirurgias abdominais altas e as cirurgias torácicas, elas trazem uma alteração ventilatória extremamente importante. Inclusive, meu trabalho interno de residência foi avaliando a espirometria pré- e pós-operatória. E eu vi que é mais ou menos 30% a 40% de redução dos volumes pulmonares, o que é muito significativo. Inclusive, eu sempre cito esse caso. Veio um cirurgião torácico do serviço, ele queria botar um paciente em sala, era uma paciente jovem, totalmente rígida, sem estomacardia respiratório nenhum, e tinha um pulmão excluso, cheio de bronquiectasia, e a cirurgia que ele ia fazer era uma pneumectomia. Quem já estudou torácica sabe que esse paciente, visto ele fazer uma hipoxemia perioperatória na ventilação pulmonar, é quase zero. Ele já está acostumado com esse pulmão só. Ele não precisa mais daquele pulmão excluso. E eu fiquei me perguntando por que não botar essa paciente em sala sem uma UTI no pós-operatório. A questão era essa. Por causa disso. Por causa das alterações perioperatórias. Ela está muito bem quando tem nenhuma cirurgia nela, mas no momento que você colocar o trauma cirúrgico, o anestésia cirúrgico, você pode alterar e se tornar grave e esse paciente precisar de um suporte ventilatório. Pode falar. Professor, quem estuda muito essa parte de disfunção pulmonar, na ventilação mecânica, eu lembro muito de dado de estudo, porque tem muitos. O nome do autor, Vassicanopoulos. Ele estudou que pacientes, por exemplo, submetidos a 5 dias de ventilação mecânica, mas que mantêm o drive, ou seja, estão em pressão de suporte, eles não desenvolvem essa disfunção diafragmática, enquanto que pacientes em volume controlado, com 6 horas, já estão desenvolvendo disfunção diafragmática. Muscular respiratória, né? Então, assim, tudo isso é importante. E as complicações podem levar a hipóxia, alteração da cicatrização, telectasia, pneumonia e insuficiência respiratória. Bom, continue então na revisão, né? Ainda nos efeitos anestésia cirúrgica, esse autor aqui traz que o anestésico pode reduzir o tônus muscular e fazendo retração à telectasia. A cirurgia, como eu já falei, danifica músculos abdominais torácico e diafragma, reduz a ativação do nervo frênico e dor, né? Tudo isso são alterações que acontecem e que a gente está lidando com elas. Se um paciente é rígido, não tem nenhum problema, que tem uma reserva boa, isso não vai trazer não é tão significativo, né? Mais alterações, hipóxia, redução do volume, como eu falei, a telectasia, síndrome restritiva, esse autor cita muito essa tal dessa síndrome restritiva, que é isso que eu falei para vocês, a redução dos volumes pulmonares e uma mortalidade associada à doença pulmonar, com risco de, principalmente com complicações como reintubação e ventilação mecânica. Bom, então, qual seria o benefício de uma ventilação não invasiva nesse paciente? Bom, a gente tem que abrir a cabeça para a ventilação não invasiva nesses casos, certo? Você vai reduzir a telectasia, somente em cirurgia abdominal é visto isso, melhora a oxigenação nas ressecções pulmonares e na gastroscopia e obeso. Aí você pensa, gastroplastia, fazer ventilação não invasiva e anastomose. Vamos para frente, certo? Então, ainda efeitos fisiológicos da VNI, reduz trabalho respiratório, melhora recrutamento alveolar, melhora a oxigenação, melhora a ventilatória e reduz, inclusive, pós-carga de VE. Certo? Olha só os benefícios, né? Então, esse autor ele sugere esse seguinte gráfico, que você pode fazer uso da VNI no pós-operatório, curativo ou profilático. Certo? Bom, eu nem entro nesse método. Ele quis dicotomizar uma situação em que eu acho que não há necessidade. Certo? Porque, assim, normalmente a gente vai usar como profilático. Porque o paciente, o que é que eles chamam de curativo? Voltando um pouquinho. O curativo é aquele paciente que entra em falência respiratória, certo? E você começa uma VNI para tentar evitar uma intubação. A profilática é aquele paciente que está sob risco, e a gente vai falar quais são os critérios de risco, e você usa a VNI.
Como a formação em alguns lugares é muito UTI, anestesia é muito junto, acaba que ele dicotomiza dessa forma. Mas para a gente, fica geralmente o profilático. Mas em que situações a gente vai usar essa profilaxia com a AVNI, que ele, inclusive, bota CPAP e a ventilação não invasiva considera PSV e PIP. E alguns autores consideram que os dois são ventilação não invasiva. Bom, só mostrar aqui um caso para vocês. Ficou ruim a imagem aqui. Bom, mas aqui, o verde é o pulmão, é a parte do pulmão que está aerado de forma adequada. Sem VNI, com VNI. Aqui embaixo, você tem aqui, na curva de vermelho, a distribuição do pulmão em regiões normalmente ventiladas, pobremente ventiladas e atelectasiadas. E após VNI, você vê um aumento da área com ventilação normal, certo? Significativo a olhos nus, né? Bom, então o que esse autor sugere? Ele sugere uma conduta, certo? De ventilação não invasiva, que é essa: monitorizar o paciente, sentar o paciente no ângulo, eleva a cabeceira, né? Importante, e isso é uma prática que a gente não vai ter, é difícil a gente ter, que é a questão da adaptação da máscara. Existem 3 tipos de máscara na VNI: o capacete, a nasal e a nasoral, né? A oronasal, não sei. Então, a máscara como a gente usa. O ideal é que você tenha todas as 3 para você poder ver qual se adapta melhor ao paciente, com o mínimo de vazamento. Você vai... você vai colocar configurar seu ventilador, colocar no modo de pressão, certo? Lembrar dos gatilhos aqui, que você pode botar tanto fluxo quanto pressão, certo? Uma pressão inicial de 3 a 5 centímetros de água. Esse autor, inclusive, ele cita que o ideal é que você comece aos poucos. No caso que eu tive de ventilação de intubação difícil, que eu botei no VNI, eu já botei uns parâmetros bem mais altos. Eu botei, se eu não me engano, 10 de pressão de suporte, uma PIP de 5. Esse autor sugere que você titular, devagar, essa pressão inspiratória, essa pressão de suporte, você tem uma melhor adequação do paciente, melhor conforto do paciente, né? Então, é uma coisa a se fazer. O gatilho expiratório. Como é que a ciclagem no modo pressão de suporte? Eu sei que o Renato Labarca sabe, então eu vou perguntar para ele. Ele já respondeu uma vez. Como é que a ciclagem no modo de pressão de suporte? Fluxo. Explica melhor isso. Seria quando o fluxo inspiratório cai na determinado valor que você seleciona, né, o ventilador cicla. Perfeito. Então, vou repetir para sair na gravação. Né? Então, assim, atinge um fluxo máximo, certo? 100%. Aí ele vai caindo o fluxo. Obviamente, quando chega na pressão, que você configurou. Aí ele vai caindo. Você botar uma pressão, por exemplo, de 10, para facilitar as contas. Quando chega, normalmente os ventiladores eles vêm pré-calibrados para 25%. Certo? Então, chegou no fluxo de 10. Quando esse fluxo cai para 2,5, ele libera a pressão suporte e vai para a fase expiratória. Olha o que esse autor traz. Que o ideal é que você coloque esse gatilho de 40% a 60%. Ou seja, o fluxo que ia ter que subir a 100 e chegar até os 25%, agora ele vai chegar só aos 60% ou 40% e vai destravar com a pressão expiratória. Em que isso repercute? Na diminuição do tempo inspiratório. Isso também é utilizado em pacientes com DPOC. Você quer um tempo expiratório maior. Nesse caso aqui, não vem nem a questão da DPOC, mas vem a questão da sincronia do paciente. Porque o paciente está acordado ali e você tem que sincronizar bem. E se você aumenta muito o tempo inspiratório, pode gerar desincronia e desconforto. Além disso, você vai começar com a PIP de 3 a 5 e um FO2 aí de 50 a 60, esse autor sugere. Você vai explicar o método para o paciente, né, já citei aqui do 40 a 60%, vai citar o método, explicar o método do paciente e vai começar. Ele só cita mais aqui no decorrer dos parâmetros que ele usa, que você vai aumentar a pressão de suporte até conseguir um volume corrente de 6 a 10 ml por quilo, que eu achei até relativamente alto, e tentar não passar a soma de PIP mais da pressão de suporte de 25, porque você aumenta o desconforto, você aumenta
repercussões de insuflação gástrica e etc. Tá bom? E você vai reduzir a sua FO2 para conseguir uma SPO2 de maior que ou igual a 95. Tá bom? Bom, checar por vazamentos. Lembrar que os ventiladores mais modernos, com a divulgação e com a popularização da ventilação não invasiva, eles vêm com softwares. Você pode selecionar para ele compensar vazamentos. Porque, assim, um paciente que está entubado, um vazamento pode ser grave, pode ser um cuff furado, pode ser uma extubação, pode ser várias coisas. No paciente VNI, a interpretação não é essa. Então, uma adaptação da máscara, às vezes, não é tão significativa. Então, alguns ventiladores, inclusive, vêm com softwares de compensação para esse vazamento. Eles medem o fluxo INS, o volume INS e o ACE, veem quanto dá a diferença, e a partir disso, correm fluxos maiores, e aí vai. Então, se for possível, no ventilador que você está fazendo a ventilação não invasiva, você selecionar o modo de ventilação não invasiva, se é disponível. Colocar um modificador de ar, e importante, coisa que eu também não fiz na inexperiência, como eu falei, foi empírico. Monitorizar com gasometria, e por último, aqui você não vai chegar, paciente, você indicou uma VNI para ele no pós-operatório. Deixa o dia todo com VNI. Não é isso. Na verdade, eu passei o caso para inclusive era anestesista que está de plantão, na sala de recuperação, e falei, não, quando ela acordar mais, você tira a VNI. O ideal é que você faça por períodos de 60 a 90 minutos, no intervalo de 2 a 3 horas. Certo? Você faça pausado, tá bom? Beleza. Então, aqui é só um gráfico demonstrativo das fases, né, do ciclo. Então, aqui o gatilho, ele faz uma pressão negativa, joga a pressão, quando ele chega no fluxo de... Aqui é pressão, então não é fluxo, mas no fluxo de 40 a 60, ele dispara a pressão, destrava a pressão inspiratória e vai para a expiratória. Aí a fase expiratória do ciclo, tá bom? Bom, então, já falei como programar. Se você for fazer só o CPAP, você pode deixar uma pressão de 7 a 10. Lembrando de começar pouco. Começar com 5, 3 a 5, e você vai aumentando a partir do conforto e do volume pelo paciente. Né? Bom, isso é tão, assim, na minha cabeça, é tão dramático o benefício, que só o CPAP já traz o seguinte benefício: previne colapso alveolar, previne atelectasia, mantém capacidade funcional, que vocês sabem que isso é importante, a gente trabalha muito com o conceito de capacidade funcional. Então, só o CPAP já aumenta isso, além de reduzir pós-carga esquerda. Certo? Então, a ideia aqui é abrir a cabeça para esse parâmetro, para essa modalidade. Bom, e no modo PSV, como é que eu vou fazer? Bom, o gatilho é o paciente, como eu já falei, ciclagem a fluxo, como o Renato já falou, tempo INS e ACE vai depender do paciente, porque vai depender do fluxo, a frequência respiratória vai depender do paciente, e o volume corrente vai depender tanto da complacência pulmonar do paciente e do ventilador. Então, para você ventilar o paciente com esse modalidade, você tem que saber muito bem, detalhado, que característica você pode mexer para poder adequar mais ao paciente. Bom, então, trabalhos mostrando que CPAP, só o CPAP melhor de sucuri, que aumenta PaO2, PA alveolar, aqui, desculpa, reduz trabalho muscular e garante a ventilação alveolar, no caso de BiPAP. E quais são as contraindicações? Eu já tinha uma noção de VNI, tinha lido por alto, tinha noção. Mas, assim, as contraindicações. A única contraindicação que eu tinha ouvido falar, que a gente citou no começo da aula, era a questão das anastomoses. Eu vou deixar em aberto ainda um pouquinho, tá bom? Então, colapso cardiorrespiratório, falência de múltiplos órgãos, agitação, cefalopatia, secreções copiosas, o paciente pode aspirar se tiver com controle da adequado de via aérea, vômitos não controlados, inabilidade de proteger via aérea, sangramento gastrointestinal, importante, né? Intubação endotracal imediato necessário, ou seja, se você realmente precisar de intubação, trauma facial, porque você não vai adaptar a máscara direito, estabilidade hemodinâmica e relativos. Diminuição do nível de consciência. Isso aqui já foi... Assim, eu tenho que trazer as coisas para o perioperatório e para o pós-operatório, para a gente saber o que a gente pode usar. O que se fala, e eu não conversei com o intensivista na prática para falar em relação à diminuição, conversei com o fisioterapeuta, que isso é relativo. Porque se o paciente, às vezes no final da anestesia da gente, o paciente está levemente sedado. E há quem diga que isso é contraindicação a fazer um VNI.
Então, esse trabalho aqui ele já está dizendo que isso é relativo. Então, já é mais uma coisa boa para a gente, certo? Falência respiratória grave, progressiva, obviamente, né? E paciente não cooperativo. São situações que a gente consegue entender muito bem os porquês. Professor, tem Perfeito. uma coisa que pode elucidar um pouco mais essa dúvida. A maioria dos trabalhos de Qual das dúvidas? Hã? Qual das- Essa última que o senhor falou. O trabalho Qual a última? em relação a pacientes sedados Certo. ou não. Os trabalhos que eu vi faz tempo, mas os trabalhos que colocam a taxa de reintubação mais alta são os pacientes neurológicos, são os pacientes que não têm uma adequação na deglutição. E os pacientes que mais se beneficiam com a taxa de reintubação quase zero são os pacientes obstruídos. Então, eu acredito que pacientes que estão ali um pouco narcosados, que está retendo, ele convenir, ele vai diminuir a narcose, vai melhorar e vai acordar. Mas isso entra justamente no nosso dia a dia, que é o paciente narcosado. Já se você tem um cuidado no narcosar e o cara está muito ainda sedado e você já vai venir, a chance de sucesso é maior. Porque eu acho que entra esse... Mas a gente vai falar já disso, certo? Então, o importante é você monitorizar o paciente quando você começa a VNI, em relação a conforto, dispneia, frequência respiratória, saturação, a sincronia. Eu falei a questão da manuseio do ventilador, tolerância à máscara. Tem paciente que se adapta mais a uma máscara só nasal, a um capacete e etc. Vazamentos, distensão gástrica, certo? Mas isso ocorre principalmente se o paciente não está bem sincronizado, não está bem adequado àquela configuração. Ressecamento ocular e lesão de pele, certo? Então, o que é que eu vou fazer se o paciente tiver de sincronia? Eu já falei tudo, né? Vou aumentar o tempo, vou atentar para o tempo inspiratório, ou seja, diminuir o tempo inspiratório, né? Com limite de tempo... existe, além da questão de aumentar a ciclagem para 40% a 60% do fluxo, você pode limitar tempo. Há ventiladores que você limita o tempo inspiratório, mesmo na pressão de suporte. Então, se você acha que a sincronia é por causa disso, você pode fazer isso aí. Inclusive, esse autor até sugere que você pode colocar ventilação controlada da pressão. Não sei na prática se isso traz grande benefício. Por quê? Porque a ciclagem na ventilação controlada da pressão é ciclagem a tempo. Você pode tentar adequar isso ao paciente. E como eu já falei, software de compensação de vazamento para os casos de ventiladores que têm VNI. Bom, então eu falei da VNI na terapia intensiva, falei de como manusear a VNI no caso da anestesia e como é que fica, então, em que caso eu vou usar. E aí a gente pode chegar no caso clínico da gente, certo? Bom, em 2012, desculpa, esse trabalho aqui é uma revisão sistemática do meta-análise do New England, desculpa, que ele traz que esse estudo apoia um uso adequado da VNI pós-extubação em pacientes de alto risco, certo? Então eu tenho que selecionar quais são os pacientes de alto risco para poder usar adequadamente esse tipo de estratégia. Bom, esse aqui já é de cirurgia cardíaca. Ele está mais ou menos o mesmo resultado, falando que a VNI diminui o risco de reintubação e etc. Certo? Bom, então, eu tinha que trazer para vocês alguma coisa mais sólida no sentido de estratificar o risco para que vocês possam ou não usar essa estratégia. E aí, esse autor sugere que os fatores de risco para complicações pulmonares pós-operatórias são o seguinte: VPOC, idade maior de 60 anos, estado físico maior ou igual a 2, obesidade, dependência funcional, insuficiência cardíaca congestiva. Eu adicionaria aqui uma viária difícil. Né? Estudou, mas assim, no caso ele está entubado ainda, né? Certo? Uma viária difícil. Então, assim, eu estou falando aqui, Lucas, profilático. Você está entubado, você vai tirar esse tubo e vai começar uma VNI, tá bom? Então, seriam esses, talvez. Não consegui achar nenhum trabalho que diga, se você fizer dessa forma, você tem tantos por cento de sucesso. Não tem. O que tem é esse do New England, que ele fala que trouxe benefício em diminuição de reintubação, de estadia no hospital, de desmame ventilatório, se você avaliar e selecionar pacientes para VNI. Está acabando. Bom, então, você tem que selecionar os pacientes, esses são os critérios. E, no decorrer da aula, e vocês vão me desculpar que eu vou sair um pouco do assunto, mas eu acho que isso é uma pergunta que tem que ser tirada, porque eu tinha essa dúvida.
Inclusive, parente meu fez cirurgia bariátrica, ele era dependente de CPAP, ele tinha uma apneia do sono grave. E eu falei que para ele levar o CPAP, né, e a gente aprende que tem que levar o CPAP para o hospital, porque é isso que o livro traz, mas veio alguém me falar que era contraindicação, e até hoje eu não tinha obtido essa resposta. Eu até falei para ele não usar, certo? E aqui a gente tem alguns dados importantes. Bom, a anastomose no trato gastrointestinal alto é uma contraindicação histórica, porque você pode aumentar ali a pressão intragástrica e aumentar dessa forma o risco de vazamento da anastomose. Principalmente se for usado, não só se for usado pressão de suporte, mais PIP, em vez de só o CPAP. Certo? Bom, e tem um detalhe, mas eu deixo uma sonda nasogástrica, porque aí entraria e sairia pela sonda nasogástrica. Mas vocês sabem que uma sonda nasogástrica, vocês já induziram o paciente que dificulta muito a pressão de selo da máscara facial. Bom, então, em 97, no Chester saiu esse trabalho que ele avaliou três tipos de estratégia. Pressão de suporte 8x4, ou seja, 8 de suporte, 4 de PIP, né? 12x4 e padrão, tratamento padrão. E eles viram que pacientes tratados com uma VNI com 12x4, para gastroplastia em pacientes obesos, trouxe benefício, reduzindo disfunção pulmonar depois da gastroplastia. Nesse trabalho, especificamente, ele nem fala de alteração de anastomose. O casinho atrás da orelha ainda ficou, né? Putz, o cara não vai falar, não está preocupado com isso? Eu ficaria preocupado. Bom, vamos seguir. Então, em 2002, certo? Esse trabalho avaliou, além de outras coisas, a questão da VNI e descendência de anastomose. Foram 1.067 pacientes submetidos a Y de RU, certo? Para cirurgia bariátrica, sendo que desses 1.067, 420 tinham síndrome da apneia obstrutiva do sono, mas apenas 159 dos pacientes eram dependentes de CPAP. O que é que foi o resultado? Bom, tiveram 15 casos de deiscência, 2 casos no grupo de paciente tratado com CPAP, um P de 0,6 apenas, e nenhum desses dois casos foi atribuído ao CPAP, a causa da falha de anastomose. Certo? Então, o CPAP não aumentou o risco de deiscência. Bom, em 2009, pressão contínua CPAP, né, no pós-operatório imediato do Y de RU, mais uma vez. É seguro? 2009, 310 pacientes, 91 com CPAP, 0 de deiscência. Complicação mais comum, atelectasia, que é o que eu quero tratar no paciente com VNI. CPAP não aumentou a morbidade. Bom, 2011, efeito do CPAP na pressão pulsa, o estômago residual, certo? Pressão após cirurgia bariátrica, né? A aplicação de CPAP não aumentou a pressão transmural gástrica, certo? Bom, então, o que ainda tem? E aí, por último, eu achei esse trabalho já nos 47 minutos do segundo tempo, eu não trouxe, foi a referência dele. Mas é bem recente, eu lembro, em 2013. Esqueci de colar. Bom, foi um estudo de caso controle. Não é um estudo assim, o melhor dos melhores, mas é um caso controle com 36 pacientes. Olha só o que esse autor achou. Paciente tratado com ventilação não invasiva. Ah, detalhe, chamar a atenção aqui. Esofagectomia. A gente está morrendo de medo da anastomose. Paciente submetido a esofagectomia. Não é nem colectomia, não. Não é nem colectomia. É esofagectomia. E assim, detalhe. Já é esperado na esofagectomia um certo vazamento. Eles já aceitam um certo vazamento. Eles esperam. O paciente faz contraste oral, tem um vazamento pequeno, eles, dependendo da condição do paciente, se não tiver nenhuma alteração, eu já vi cirurgião esperar. Certo? Bom, olha o que ele achou. Paciente com ventilação não invasiva. Olha aqui. Reintubação, 9. Paciente controle, 23. SARA, 8. Paciente controle, 19. Choque séptico, 7 no paciente VNI e 16 nos pacientes controle.
vazamento de anastomose. 2 no grupo da VNI e 10 no controle. Todos esses resultados com significância estatística. Então, assim, a VNI, só para concluir, então, assim, ela veio para ficar, certo? Como vai ser usado, como o anestesista vai lidar com isso, se na sala de cirurgia já encaminhar o paciente para o VNI, não sei, mas é uma coisa que a gente, anestesista, tem que abrir a cabeça. É uma possibilidade de a gente ajudar os pacientes com diminuição de todos esses riscos que eu já falei, tá bom?